Querido Pai amigo, que essa noite você possa fazer brilhar em nossos corações sua centelha de amor, de caridade, de humildade, de esperança e de fé. Que através dos espíritos superiores o Senhor possa nos afastar do egoísmo, da vaidade, dos maus caminhos. Que possamos, Senhor, trabalhar sempre em prol do bem, encher nossas mãos e nossos corações de ânimo para fazer um mundo melhor, construir um reino de verdade, de amor, de esperança. Que o Senhor possa ajudar todos aqueles que estão angustiados, aqueles que estão com dificuldade de passar por esse momento. Que Jesus possa nos abençoar, nos dando lições novas, nos dando um frescor novo com as lições que serão passadas nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Olá a todos, hoje estamos aqui mais uma vez para podermos falar um pouco a respeito do Evangelho de Jesus e para isso vamos aproveitar a oportunidade e trazer aqui um ensinamento que tem tudo a ver com o momento em que estamos vivendo, tamanhas discussões, tamanhas falas, e especialmente nessa semana tal tema tem assim ainda um caráter ainda mais especial para nós aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, onde carinhosamente estamos nos reunindo ainda de forma virtual, mas certamente e com a bondade de Deus, certamente tão logo possível estaremos novamente juntos presencialmente. Hoje nós vamos falar sobre um capítulo bastante significativo do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nessa obra, a mensagem 152, Ciência e Amor, vem aqui nos trazer algumas importantes análises feitas com base num trechinho da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, onde o Paulo vem falando sobre a importância do conhecimento, do saber, das questões tanto da lei humana, quanto em especial aí do conhecimento também das leis divinas, sejam elas, né, de âmbito material ou de âmbito moral nesse caso. E num determinado trecho, bem no iniciozinho do capítulo 8, Paulo então faz uma menção importante ao dizer sobre todos esses conhecimentos, mencionando que a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. Ele vai deixar bem claro aqui, como ele já faz logo na primeira frase, para a nossa primeira análise, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. Então nós vemos hoje, não é? E desde sempre, desde quando as ciências deixaram de ser apenas uma filosofia natural, como era na época dos grandes filósofos gregos, ainda não tinha esse caráter de estudo, repetitibilidade, de conhecimento, de método, como, né, nós vemos em tantas áreas, cada área científica tem o seu método, a sua maneira. Kardec fala muito sobre isso, por exemplo, no livro dos médiuns, e certamente nessa passagem Emmanuel deixa claro que a ciência sim está cheia desse poder, dessa força, dessa intensidade, da forma de se comprovar as coisas. Ela consegue fazer, né, aquele que precisa ver para crer, a ciência de alguma forma entrega esse resultado às pessoas. Mas muito mais do que a ciência produzida por si só, Emmanuel faz aqui um destaque importante, que só o amor beneficia. A ciência por si só, ela não é nem usada para um lado, boa ou ruim. É como a história do dinheiro, né? O dinheiro por si só, ele não é positivo nem negativo. Ele é uma ferramenta de utilização. A depender da forma como se usa, é que se tem aí as dificuldades, né, e os problemas voltados aí ao mal ou ao bem. E nesse caso, a ciência por si só produz, ela descobre, ela descortina, mas o caminho, o objetivo, a intenção, para o que se usa, é que definitivamente vai criar então se isso é uma graça, uma coisa boa, ou obviamente é uma coisa negativa que há de produzir algum mal.
Daqui a gente já começa a entender um pouco da lógica do que Emmanuel vem trazer, pois nesse mesmo item, logo na sequência, ele já diz, explicando essa primeira fala: a ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Então aqui o benfeitor faz de forma, inclusive, bastante atual, mesmo tendo sido escrito nas décadas de 50 e 60, essa expectativa, já mencionando que isso é uma coisa que estava acontecendo e viria a acontecer em muito maior intensidade como hoje. Então nós hoje temos aí as descobertas, seja na área da tecnologia, da eletrônica, da elétrica, nós vemos aí na área da biologia, da medicina, tantas áreas, das terapêuticas psíquicas, os equipamentos, os aparelhos, os modelos novos que são construídos de veículos, de transporte, de toda a ordem, combustíveis diferentes, ou seja, de alguma forma a ciência vai se avolumando e nós vamos ficando cada vez mais acostumados com essa ideia de que tudo acaba passando pelo critério crivo da ciência, muito embora hoje se haja aí, construam, né, divergências sobre a ciência, sobre a forma como ela se opera, se está certa, se está errada, mas claramente o que Emmanuel vai mencionar aqui para nós é que essa ciência duradoura, essa ciência que perdura, essa ciência que não só se comprova pelos métodos que utiliza, mas também pelas intenções que traz por si, essas certamente vão prevalecer desde que cheias ou pelo menos eivadas desse propósito do amor. Por isso ele diz que, embora esteja com essa ampla força, com essa ampla demonstração, inclusive muitas vezes causando até confusão, ainda por ter um caráter extremamente materialista em certas óticas, o que nós vamos ver aqui não condiz com boa parte daqueles pesquisadores que assumem e adotam como critério exatamente a presença divina nesses contornos da ciência, como um grande criador de leis perfeitas e imutáveis. Então, nesse sentido, a ausência do amor realmente faz uma falta imensa para que o destino desses objetos, né, dessas construções, possa atingir os objetivos divinos. Então, Emmanuel comenta sobre isso, mostrando que, embora haja essa grandeza, essa exteriorização da ciência de forma tão intensa, ele conclui dizendo: mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. Então aqui já fica muito claro aquilo que também Paulo já devia visualizar lá atrás, quando disse que a ciência incha, mas o amor é que edifica, porque no final das contas, como já dissemos, a ciência por si só é neutra, mas a utilidade que se dá a ela, a intensidade, as finalidades santas ou não, e obviamente, como ele menciona, o desinteresse ou o desapego, de não estar promovendo apenas para si ou para um grupo a ciência que se descortina, isso se torna no início algo parece que extremamente difícil, porque muitos vão alegar, mas tantas pesquisas, tanto investimento em dinheiro, e agora, na verdade, o que se quer é que abra isso, que a ciência não ajude todo mundo, quando nem todo mundo ajudou. Embora a resposta óbvia para aqueles que obviamente compreendem a finalidade e ou pelo menos os ensinos cristãos nesse sentido, a resposta seria sim, aquele a quem foi dado, obviamente, a lucidez, a capacidade, o discernimento para poder descobrir certas coisas e colocar isso em prol, ou pelo menos a favor do grupamento. E aqui não entenda entrega, abrir mão, mas do contrário, colocar essa ciência em prol de um caminho melhor, de um trabalho melhor. Isso todos nós fazemos quando, por exemplo, conhecemos algo, estudamos algo. Não é só aquele cientista no laboratório ou nos laboratórios de tecnologia, onde descobre certas coisas. Mas quando nós aprendemos algo novo, descobrimos algo novo, estudamos algo novo, colocar o nosso saber à disposição para servir torna-se, sem dúvida, um dos mecanismos mais importantes dos objetivos da encarnação, que não são outros senão nossa própria transformação íntima associado à nossa participação nessa grande engrenagem humana. Então, se eu aprendi algo novo e sou capaz de ensinar alguém,
que eu ensine. Se eu descobrir uma forma nova, especial de fazer algo, que eu possa promover então essa melhoria para aqueles que precisam daquele meu saber. E certamente isso, avolumando-se em grandes quantidades e despido dessas questões de interesses particulares que se sobrepõem ao interesse coletivo, as finalidades, obviamente, da ciência vão se tornar, com o passar do tempo, muito menos materialistas, muito menos apegadas a valores financeiros e muito mais dedicadas a esse propósito da entrega do serviço. Nesse sentido, e completando esse raciocínio, Emmanuel então completa dizendo: o amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Então aqui, como já dissemos, a ciência aos poucos vai descobrindo que a sua finalidade é exatamente a implantação da lei do amor. Então aqueles casos em que se propõe a ideia de uma completa dissociação, ou a ciência corre para um lado e o amor corre para o outro, há um profundo engano, uma vez que, segundo o próprio Emmanuel, também agora já no livro O Pensamento de Emmanuel, deixa muito claro que o amor é a ciência divina, o amor é a aplicação prática de toda essa legislação. Então, quando Deus, por exemplo, na sua imensa sabedoria, cria os astros, cria as plantas, cria os rios, por exemplo, cada um desses elementos, eles acabam oferecendo à ciência grandes exemplos para que possa, na verdade, se transformar. Então nós vemos os homens construindo tantas coisas com base, com referência em elementos que a própria natureza oferece. Lembrando que essa natureza mesmo, como disse o Papa Francisco, ela oferece, e seu objetivo, por lei, é servir. O sol não espera nada em troca do oferecimento dessa luz. As árvores, como dito, também oferecem todo o seu fruto, a sua sombra, sem esperar que recebam nada. E os rios não correm com a água para si mesmo, não bebem da sua própria água, mas do contrário, ofertam essa água. Ou seja, a lei natural, a lei da ciência natural é uma lei de servir. Então, quando nós dominamos certas áreas científicas, ainda trazemos de um aspecto egoístico, mas o convite feito é para que exatamente se compreenda com lucidez essa consciência no bem, retificando os caminhos e abandonando os velhos hábitos egoísticos. Ainda assim, completando e continuando, Emmanuel ainda menciona: o amor ensina que cada máquina, deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Então, nesse sentido, nós percebemos aqui, como Emmanuel menciona, esse momento ideal em que os aparelhos celulares não serão mais utilizados para criar confusões, ou golpes, ou encaminhamentos de maldades, mensagens ruins que nos causam mal-estar. Os aparelhos todos construídos não terão mais o objetivo de maltratar, bombardear, destruir, mas do contrário, terão o objetivo de construir, de semear. Nós vimos, por exemplo, ao período da Segunda Guerra Mundial, as discussões sobre os grandes projetos na área do átomo, as descobertas naquele detalhe, que foram, obviamente, utilizadas para lados negativos. E hoje sabemos quantos lados positivos não se descortinou depois exatamente das mesmas descobertas daquele período. Então, de alguma forma, Emmanuel, já naqueles anos, trazia para nós aqui aquele suscitar de que tudo na ciência é destinado, é encaminhado ao amor. O mesmo álcool que é jogado nas coisas para tocar fogo e explodir coisas é o álcool que obviamente é utilizado para o bem-estar, inclusive no mundo em que todos nós aqui hoje tanto falamos, e utilizamos o álcool em razão do momento em que estamos vivendo. Então, de alguma forma, tudo isso vai sendo construído, mas depende muito, claro, não só dos cientistas construtores, mas também do nosso uso devido das questões que a ciência elabora. Porque enquanto estivermos utilizando, por exemplo, os medicamentos de forma inescrupulosa, enquanto estivermos usando aparelhos clínicos de toda ordem de forma inescrupulosa, enquanto estivermos ganhando também apenas para nosso próprio benefício recursos com questões que a ciência elabora, certamente os construtores
os cientistas ainda hão de continuar produzindo sempre com interesses escusos, interesses privados, em detrimento desse interesse coletivo, do bem-estar que pode causar a um grupamento. Então hoje nós vemos problemas por faltas de equipamentos, de aparelhos para salvar vidas, muitas vezes por questões financeiras envolvidas. É um processo que estamos passando, mas certamente num futuro, assim como já vimos em tantas obras narradas, inclusive obras psicografadas que mencionam hospitais onde o tratamento é destinado a todos, indistintamente, e os aparelhos parecem não faltar. Talvez não faltem exatamente porque nesses ambientes já se descobriu a proposta de servir e de colocar em favor de todos aqueles que precisam. Nesse sentido, Emmanuel então começa a transcrever já numa ótica mostrando-nos o caminho para chegarmos nisso. E então diz: se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Abertura de estradas. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. Então aqui Emmanuel nos dá algumas pistas de como vai ser esse caminho. A ciência vai continuar produzindo, mas a maneira como nós vamos viver com os produtos dessa ciência é que está o grande segredo. Destruir, explodir ou abrir pontes para conectar pessoas é o mesmo caminho que nós poderemos pensar quando emitimos um mau juízo, quando xingamos, quando agredimos alguém, ainda que seja verbalmente. Podemos explodir uma relação ou, usando amor, o nosso mecanismo, o nosso recurso técnico de fala pode ser utilizado de uma maneira a perdoar, a cuidar e a zelar. Então, certamente aqui, se nesse exemplo, no âmbito moral, nós podemos entender a ideia de substituir o mau uso, o mau emprego, especialmente, como disse, dos recursos que estão à nossa mão. Combustíveis, medicamentos, tecnologia, como estamos usando cada um desses elementos para nosso próprio bem? Estamos conseguindo colaborar, na verdade, apenas para um bem-estar? Ou estamos, de alguma maneira, utilizando de maneira indevida, prescrevendo de maneira indevida, entregando de maneira indevida esses elementos que chegam até cada um de nós? Então, Emmanuel mostra que, a depender de como utilizamos, os recursos podem ser diferentes, sempre pautado no imenso bom senso de avaliação, e vamos falar um pouco mais sobre bom senso logo mais. Concluindo esse raciocínio, para que possa então partir para o fechamento dessa belíssima mensagem, Emmanuel ainda diz: a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Aqui o Berto Holden faz uma menção interessante quando ele fala exatamente sobre a utilidade, e ele mostra que essa utilidade das coisas ela está extremamente associada a essas questões momentâneas, mundanas que nós estamos vivendo. Mas quando nós partimos aqui para as grandes coisas que Emmanuel chama de obras mais altas, e que o Berto Holden faz uma menção aí nesse caso, utilizando, né, as coisas sagradas, essas coisas sagradas, elas estão na finalidade que se tem por trás daquilo. Qual é o propósito? Qual é o objetivo? E aí, quando paramos para pensar nisso, começamos a perceber que não é que a ciência está num segundo plano. O amor está acima de tudo, certamente. Mas a ciência é uma exteriorização desse amor. A ciência pode ser, efetivamente, como dissemos há pouco, um braço importantíssimo nessa construção. Quando então ela tem um destino e um caminho. Alguém estaria dizendo nessa hora, mas os cientistas são desligados, ateus, desconectados com Deus. E o que a gente percebe é que na prática não é isso que acontece. Existe sim aqueles que entendem e obviamente nesse momento não entendem a grandeza ou a necessidade de Deus para suas teorias, mas há uma imensa quantidade de profissionais, de cientistas que já perceberam que obviamente Deus grava nessas leis perfeitas que faz, imutáveis que são, a sua imensa sabedoria, e começam então a descobrir, a revelar, a descortinar o que está por trás dessa sabedoria, e ao produzirem essa ciência divina com um propósito de auxiliar, de amparar, de entregar, terminam no final das contas elevando essa ciência a esse patamar das coisas sagradas.
Basta que vejamos, por exemplo, uma cirurgia feita à distância por um médico, promovendo, por exemplo, um trato, uma cirurgia cardiológica ou neurológica a quilômetros de distância usando um computador ou um robô. Ali nós vemos um milagre, por assim dizer, acontecer sob mãos humanas, com base numa construção humana verificada certamente sob inspiração divina. Então, nesse sentido, que nós possamos agradecer, porque a ciência não se torna algo ruim, como tantas vezes se vê, algo materialista. Não, porque ela, do contrário, promove bem-estar, promove saúde, promove felicidade, desde que haja essa ideia, esse contexto buscado em relação a ela. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, a ciência, né, possa dotar o homem de um coração corajoso. Então, Emmanuel deixa claro que essa ciência por si só cria verdadeiramente pessoas, pesquisadores, interessados, dedicados. Basta que nós vejamos agora médicos de toda a ordem, pesquisadores, biólogos, todos dedicados a buscar uma solução para o problema em que vivemos e certamente encontrar, inclusive, o medicamento adequado, a vacina correta, a melhor maneira de talvez resolver esse problema definitivamente. Mas nós vemos esse empenho que torna-os, obviamente, corajosos por conta desse enfrentamento, da descoberta, da busca, da intensidade. Entretanto, somente o segundo, somente o amor, pode dar um coração iluminado. Então, o coração corajoso é esse que enfrenta, é esse que busca. E Paulo, inclusive, reforça esse mesmo conteúdo, dizendo que se há algo a se conhecer na carta aos Coríntios, em outro trecho, que nós conheçamos. Aqui não há nenhuma iniciativa ou indicação de não buscar o conhecimento. Do contrário, há um estímulo. A ciência incha, a ciência nos enche desse saber divino, nos enche do conhecimento, nos permite sermos aí ferramentas úteis não só na divulgação do conhecimento, mas na realização do que ele nos proporciona também. E quando assim o fazemos, nós nos tornamos braços dessa ciência, braços desse amor. Mas Emmanuel reforça que o nosso coração, embora corajoso diante do estudo, da dedicação, do aprendizado, da transformação por meio da ciência, cada um na sua área, no seu ambiente de trabalho, de pesquisa, de entendimento, somente o amor permite um coração iluminado. Para que nós saibamos por que estou estudando isso, para quê, para quem estou estudando isso, para quem estou produzindo, estou descobrindo, estou revelando isso. Então, esses pensamentos, somente um coração iluminado pelo amor pode permitir uma perfeita e lúcida realização científica. Porque ela não se restringe a este momento da vida, ela não se restringe a este problema que precisa ser resolvido. Ela, obviamente, vai ser colocada à disposição para um trabalho muito maior, um trabalho de divulgação em termos locais, nacionais, globais e até, quiçá, como por exemplo grandes outros cientistas já estiveram aqui, descobertas que transcendem as regras e as orientações materiais do nosso mundo para também atingir questões que sequer foram ainda palpáveis, mas já foram descobertas por certos cientistas. Então Emmanuel conclui essa mensagem dizendo-nos: o mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte. Então, nesse momento, Emmanuel deixa muito claro que hoje nós ainda passamos certamente fome, enfrentamos ainda dificuldades de ordem financeira em todo o globo de uma maneira muito clara, muitas das vezes exatamente por conta desses elementos obscurantistas, exatamente por esse sofrimento, porque aqueles elementos científicos que poderiam ser colocados a favor, à disposição, auxiliando, terminam, na verdade, sendo frios, colocados exatamente à disposição de um ou de outro, ou muitas vezes sequer revelados, para que haja aí, obviamente, um aspecto financeiro envolvido, um aspecto material envolvido, que ainda não permitiu que essa nova estrutura divina seja colocada ao dispor de tantos. Mas o progresso, a evolução, ela é incontrolável.
e certamente espíritos de ordem melhor que estarão associados, inspirando cientistas e reencarnando como cientistas, como trabalhadores na área da ciência de alguma forma, hão de transformar isso, mudando aos poucos. Muitos desses primeiros podemos ser nós mesmos, trabalhadores desta hora que, ao conhecermos mais, entendermos mais os procedimentos da ciência que estamos acostumados ou que temos acesso, podemos colocar ao dispor daqueles que precisam, podemos auxiliar aqueles que precisam. E então, nesse momento, Emmanuel conclui dizendo-nos: este mundo, na verdade, ainda obscuro e sofrido, só alcançará o porto de segurança quando esta ciência se render plenamente ao amor de Jesus. E aí nós vemos a figura de Jesus trazida por Emmanuel no livro A Caminho, Verdade e Vida, como o grande físico, botânico, biólogo, médico, aquele que auxiliou o processo de criação e construção deste orbe em todos os mínimos detalhes, um cientista acima de tudo. Se é um homem conhecido pela religiosidade, pela espiritualidade, certamente Jesus também é um grandiosíssimo cientista, conhecedor profundo dessas mesmas leis, cheias de amor, e sobre cada uma delas deita o seu amor infinito, tanto que promoveu curas, cuidava do organismo físico, promovia outros tantos fenômenos considerados até miraculosos, porque não havia àquela época, e muitos ainda não há, o conhecimento exato da ciência que justifica e explica. Mas sabemos nós que muito mais do que um milagreiro, Jesus tinha sim um conhecimento profundo na área das ciências e certamente por isso era capaz de promover coisas que até então eram fantásticas e hoje muitas delas, inclusive realizadas por mãos humanas. Que Deus possa nos abençoar nessa tarefa. Esse tema de hoje foi escolhido muito carinhosamente para que nós possamos pensar com sabedoria, com o ideal de ciência, com o ideal de bom senso. E eu aproveito esse instante para fazer aqui, aproveitando a semana em que um amigo nosso, de nossa casa, nosso amigo querido Allan Kardec, retornou à pátria espiritual, para que possa ele nesse dia ser lembrado com muito carinho, exatamente por esse aspecto do bom senso. Permitam-me alguns pequenos instantes mencionando que, embora fosse um menino da fala, muitas vezes brincalhona, é um espírito de extremo bom senso, que sempre avaliava todos os itens antes de emitir uma opinião, gostava de debater, discutir e mesmo com falas em brincadeira, sempre trazia o aspecto sério da importância de uma reflexão. Sempre tinha uma palavra aparecendo, gostaria de sempre dedicar uma palavra ou mesmo mandar uma mensagem de estímulo àqueles que precisavam. Quantos decidiram, inclusive, seguir o caminho da ciência, das engenharias, todas elas, por conta do estímulo desse amigo querido, que obviamente reconhecia em si imensos defeitos, mas também, e obviamente por esses defeitos, chorava, discutia, divulgava, falava, não tinha nenhum receio de mostrar suas próprias imperfeições, mas de alguma maneira sempre tinha também uma palavra de consolo, um carinho, uma dedicação. Brincávamos muito falando sobre assuntos que pareciam eternos. Ele brincava dizendo que eram filosofias de ponto de ônibus, porque não tínhamos ainda a capacidade filosófica de aprofundar nos detalhes. Mas havia uma humildade muito próxima que lhe deixava muito à vontade para perguntar tudo o que não sabia e também ensinar o que ele mesmo dizia ser pouco ante tanta coisa que se sabe. Dividíamos as incertezas se era possível saber, por exemplo, tudo sobre água, tudo, absolutamente tudo. E ele, como homem de ciência que era, dizia: não é possível, sempre vai haver alguma coisa a ser descoberta. Provavelmente Jesus deve saber tudo sobre água, mas ainda assim, como bom cientista que era, ainda dizia: duvido também, porque é bem provável que somente Deus sabe tudo sobre água. Jesus ainda está a descobrir outras possibilidades a ela também, mostrando esse conhecer sempre calcado exatamente na proposta de Allan Kardec, agora o codificador, que sempre envolvia e mencionava da importância do estudo, do conhecimento. Então esse perfil do nosso amigo, sempre empolgado, sempre disposto, sempre vívido, sempre cheio de energia positiva, que possa este ser exatamente o espírito do cientista, daquele que pesquisa,
mas que seja o nosso também, na maneira de divulgarmos, de levarmos um tanto de amor, de trabalharmos em prol das pessoas. Era a empolgação que víamos não só numa reunião, quando as suas palavras, muitas vezes singelas, mas definiam certos caminhos, certas propostas que iriam ser realizadas. Suas ideias, muitas vezes generosas, simples, de dedicação, sem trazer para si, em hipótese nenhuma, brilho, o palco, o estrelato, mas do contrário, sempre colocando, dedicando, entregando trabalho na mão das pessoas, aprendendo certamente aí, como outros grandes espíritos sempre o fizeram. Fica então o recado e, obviamente, sem fazer nenhum tipo de engrandecimento, mas nós temos aqui mais um grande trabalhador, e um grande trabalhador que conosco caminha, que está sempre ao nosso lado e que certamente, enquanto nós aqui, entre amigos, dizemos que estamos esperando para que ele possa continuar o seu trabalho nessa próxima etapa, nessa próxima experiência em que está passando, talvez os amigos, o conhecendo, devam ter certeza de que não somos nós que estamos esperando, mas certamente ele já espera por nós, de alguma forma, para seguirmos e continuarmos fazendo o nosso trabalho. Como ele mesmo nos dizia, que a força esteja com cada um de nós. Mas, obviamente, mais que nunca, nessa hora, que a força de Jesus, como bem diz aqui Emmanuel, ao final dessa belíssima mensagem, que serve como homenagem ao nosso amigo, tão cientista, mas tão cheio de amor também no seu coração, que a força de Jesus possa estar com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Seguimos juntos, todos nós, nesse trabalho. Um forte abraço a todos, pessoal, e que Jesus possa nos iluminar e nos proteger hoje e sempre. Amigo Jesus, companheiros da nossa casa, obrigado pelo ensinamento do dia de hoje, pela lição que nos foi fornecida para o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita. Obrigado pela oportunidade que temos de aprender com a doutrina, de crescer, de evoluir. Que saibamos fazer a diferença na vida das pessoas, levar a doutrina quando se fizer necessário, ser aquele que leva a paz na vida dos outros. Nos ilumine e nos assista, hoje, agora e sempre. Obrigado por tudo e assim seja.